Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos iniciando mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e que bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa temos vários motivos para você deixar o sofá de sua casa e começar a se movimentar. Você precisa fazer isso pensando não só no presente. Começando hoje, você vai garantir uma terceira idade ativa e com qualidade. Vamos conversar sobre isso com dois convidados que entendem bastante sobre o assunto e com toda certeza esses dois convidados vão incentivar você que está em casa a se preocupar mais com sua saúde e com sua qualidade de vida. Vamos conversar aqui no nosso estúdio hoje com o professor Jonas Coriolano. Professor Jonas, ele é professor de Educação Física da Faculdade Boa Viagem e conselheiro e presidente da Comissão de Saúde do CREF-12, que é o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco. Também vai trazer muitas dicas e orientações a doutora Daniele Marinho. Doutora Daniele, ela é geriatra e mestre em Ciência da Saúde. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes deixa eu te falar uma coisa muito importante, que é fato que o envelhecimento ele traz muitas limitações. Com o tempo, há um declínio progressivo das nossas funções, tanto físicas quanto mentais. Além disso, o corpo ele se torna mais vulnerável ao aparecimento de várias doenças, mas que fique bem claro que isso não significa dizer que a terceira idade é sinônimo de adoecimento, dependência ou incapacidade. Pelo contrário, é possível sim se adaptar a essa nova situação e viver de forma feliz e com qualidade. A gente vai conversar muito mais sobre isso aqui no nosso programa com os convidados de hoje. Primeiro quero dizer que é um prazer imenso recebê-los aqui no nosso programa num dia muito importante. Hoje é Dia Nacional do Idoso e a gente vai trazer muitas informações aqui no decorrer do nosso programa. Quero dizer, vocês são bem-vindos, é um prazer recebê-los, que vocês fiquem muito à vontade para trazer muitas dicas e orientações para a nossa população. Primeiro queria apresentar a doutora Daniele Marinho, ela que é geriatra, professora universitária também da Universidade de Pernambuco, mestre em Ciência da Saúde. Seja bem-vinda, doutora. Muito grata e eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder estar contribuindo com as informações para toda a população num dia tão importante, né, como o dia de hoje. Também queria dizer que o professor Jonas Coriolano é muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Fique à vontade, professor. Obrigado mais uma vez. Já estamos nos acostumando com a casa e os convites, mas é uma satisfação e vamos dividir com a doutora Daniele as informações necessárias para melhor qualidade de vida. O que a gente não se acostuma ainda, né, professor? São os relatos, os depoimentos de algumas pessoas que insistem ainda em acreditar que a terceira idade é sinônimo de dependência, né, de doença e de que é algo ruim. E não é. A terceira idade ela pode ser ativa e vivida com qualidade, né, professor? Perfeito. Os tempos idos realmente já se passaram quando nossos pais e avós sentavam-se a uma cadeira de balanço para fazer crochê ou ler história. Agora, o idoso tem a possibilidade, pelo avanço da tecnologia, da biologia, da ciência médica, da geriatria como especialidade para conduzir o idoso, ele tem tudo para crescer na sua estrutura, continuar vivendo bem, ser feliz e aproveitar o dinheiro que tem para viajar muito e conhecer o mundo. O que acontece, né, na fisiologia do nosso corpo? Fisiologia, quando a gente passa, né, por vários anos e chega na terceira idade? Eu costumo dizer que, na verdade, esse processo, apesar de ser inexorável para todos, né, então nós passamos por processo de envelhecimento em todo o organismo. Entretanto, os hábitos individuais vão contribuir positivo ou negativamente para o envelhecimento funcional, o envelhecimento ativo e saudável. Pois como eu costumo dizer, como uma poupança, né? Que se desde cedo nós formos poupando a nossa saúde física e mental, né? Porque a atividade física também
não serve apenas para o nosso corpo, mas como a nossa mente. Já dizia, né? Corpo sã, mente sã. E com isso, o que é que acontece? Se nós tivermos essa reserva funcional, nós vamos envelhecer de forma mais ativa. E cada vez mais. Estamos aí hoje com mais de 30 milhões de idosos no Brasil. E com isso tem a parte boa, mas também a parte ruim, porque muitos envelhecem, são longevos, mas de forma funcionalmente comprometida. E por isso que nós estamos aqui, e até eu achei muito importante, porque não tem como cuidar do idoso de uma forma médica isolada, e sim numa equipe interdisciplinar. Com certeza. Então é essencial com certeza. Esse compartilhamento, né? É essencial também a gente lembrar que manter uma vida ativa, né? A gente falou que é essencial para a satisfação dos idosos, sim, que precisam continuar atribuindo valor à própria vida. Mesmo que trabalhar não seja mais viável, é possível sim realizar outros tipos de atividades que vão depender das condições e preferências de cada pessoa. O importante é não parar de se movimentar. Manter-se ativo socialmente também é muito importante. Dançar é ótimo. É uma forma de se manter ativo socialmente, dançar. O que mais, professor? Tudo é importante, foi bem colocado por doutora Daniele, quando ela diz, você tem uma poupança. Essa poupança se dá desde a idade mais tenra, quando você começa a prática de exercícios. A alimentação é um fator fundamental. Lamentavelmente, ainda não somos um país desenvolvido para termos a orientação já no nascimento da alimentação, que é a base de tudo. A alimentação é a base. Hoje não se trata em saúde ninguém sem ter uma equipe multidisciplinar. O papel do profissional de educação física no avanço da formação do ser, começamos com a psicomotricidade, onde utilizar o corpo, utilizar o movimento, utilizar a mente, a percepção, questão de lateralidade, profundidade e a prática do desporto, que é uma coisa mais avançada, a questão de aptidão. O idoso hoje, ele tem tudo isso nas mãos. É necessário, antes de qualquer coisa, procurar o médico, meu ponto de vista. Procurar o cardiologista, porque ele vai fazer carga, ele vai fazer trabalho com esforço. Procurar o geriatra para a sua orientação global, a nutricionista na sua alimentação, e um profissional da educação física, de preferência especializado, que possa conduzi-lo dentro das suas necessidades, das suas satisfações e do prazer, dentro daquilo que ele pode fazer. Com certeza, esse idoso estará progredindo e vai ter a chamada melhor idade. Eu não concordo muito, não. Eu já sou idoso, com 72, pratico exercício todos os dias. Hoje, 4h30, já estava em pé. Que exemplo, né? Fazendo exercício, trabalho há 58 anos, ainda continuo trabalhando. Então, isso deve-se... Eu comecei aos 5 anos. Não precisa dizer muita coisa. Para manter o corpo que eu tenho hoje com 84 quilos, meu peso de quando era atleta. Então, tudo isso, a construção vem... A poupança leva tempo. Mas nada impede que os que retardaram isso, que hoje possam fazer, porque temos o auxílio da medicina, da geriatria, da nutrição, da educação física. Isso são elementos chaves, agora, muito bem orientados e com a equipe trabalhando em conjunto. E o acesso à geriatra, né, doutora? É um acesso fácil? Ou tem poucos geriatras aqui no nosso estado? Infelizmente nós temos poucos geriatras. Ainda, né? Enquanto professora, eu procuro estimular os alunos, porque, né, como comentamos, mais de 30 milhões no Brasil, e a tendência é que em 2050 nós tenhamos mais idosos do que crianças. Então, é uma crescente. São dados legítimos do IBGE. Exato, dados legítimos. E só complementando, para não gerar angústia, se eu não fiz a minha poupança, né? Porque eu comentei... Começou aos 5 anos de idade, aí gerou...
Se eu não fiz a minha poupança, ainda é possível ou está... Não, olhe, enquanto o tempo passa, nunca é tarde para a gente... Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela começou na natação aos 67 anos e hoje ela coleciona medalhas. Ela é uma atleta master, né, com muitas medalhas. Ela agora está com 80 e um pouquinho, não está preciso a idade agora. E sim, não é tarde para retomarmos, né, nossa atividade. E também nós temos que pensar a atividade física não como uma forma preventiva, mas também como uma forma reabilitadora. Porque muitas vezes o idoso tem alguma doença, alguma enfermidade, é internado e perde, no período de internamento, muita massa muscular. Então, o idoso que entra andando no hospital e sai acamado, ele tem, se começar precocemente a atividade física, a fisioterapia, enfim, todo um trabalho de equipe interdisciplinar de reabilitação para se recuperar, para retomar a sua funcionalidade, porque não há dúvida, todos os estudos no mundo inteiro demonstram que para o idoso o principal preditor de qualidade de vida, de fato, é a funcionalidade. Quando a gente pergunta o que é mais importante para o idoso, sem dúvida, a maioria responde cada um à sua maneira, mas de uma maneira geral eles dizem, eu não quero depender de ninguém, não quero ser um fardo para a família, ou seja, ele quer ser independente. Né? Então, por isso, a atividade física, o envelhecimento ativo e saudável, na minha opinião, é sim uma fórmula não milagrosa, porque infelizmente por aí muita gente vende milagre que não existe. Né? Então, não existe nada, isso aí é o Conselho Federal de Medicina e demais conselhos, ele abomina qualquer tipo de fórmula milagrosa anti-envelhecimento, que isso não existe. Que é até bom aproveitar a sua audiência para informar, porque muita gente às vezes tira até de onde não tem, nessa busca, e aí termina, não adianta, e ainda traz consigo outras doenças, porque essas bombas, essas fórmulas milagrosas, elas ainda trazem repercussões em outros órgãos. É muito importante, né, esse recado. É importante também a gente destacar para quem está em casa, né? Quando a gente fala em atividade física, que é importante que o idoso ele pratique, quais atividades que esse idoso ele pode praticar? Porque tem a diferença, né, de atividade física e de exercício físico. Tem os AVDs, que são as atividades do dia a dia que cada idoso faz, todos nós fazemos, né? Levantar, escovar os dentes, tomar o café, pôr a mesa, a mulher grita de lá, lave os pratos, você vai lavar. Isso faz parte, até, olha da lá, rotina, o amigo lá concordou. Então, isso são atividades físicas da vida diária, mas tem as atividades que são preconizadas, prescritas, orientadas e acompanhadas, como nós no início falamos. É fundamental, no meu ponto de vista, primeiro, antes de qualquer atividade física, seja ela por mais leve, que o profissional que vai aplicar conheça a história cardíaca desse indivíduo, conheça as queixas. E essas queixas devem chegar até ele mediante uma prescrição do médico, para que o profissional da educação física faça sua avaliação funcional, motriz, cognitiva também, e dali ele traça os exercícios que mais se adequam àquele cidadão para aquele momento, porque tem idosos de várias etiologias, tem um idoso ativo, um idoso que pratica a caminhada. Então, para se chegar a um denominador comum, para que o idoso atinja o necessário para manutenção dele, porque a massa muscular, como a doutora Daniele coloca, vai declinando, tudo vai declinando com a idade. Com a atividade física, o exercício físico, esse idoso ele vai mantendo a perda celular, a perda muscular, a queda vascular, tudo isso começa a minimizar de uma forma tal que não é abrupto. Você olha para determinados indivíduos e diz, poxa, eu não acredito que você tem essa idade, você está ótimo, a nível da pele, da cútis, etc, etc. Outros, muito mais jovens, estão muito mais desgastados. Então, necessário se faz, primeiro, a orientação médica, cardiologista, da geriatra, aí vai ao profissional da educação física.
E nesse somatório, essa tríade, a nutrição tem que estar presente. Porque todo o trabalho do profissional da educação física é consumo e manutenção. É uma questão catabólica. O nutricionista coloca a energia necessária que ele precisa para vencer e superar aqueles obstáculos. O geriatra o acompanha como um todo na sua questão cognitiva, social, procura saber. Ele tem que dançar, se não tem namorada, arruma. Porque hoje o número de idosos são muito grande. 2025, né? 2025, nós vamos ser a 4ª nação do mundo em idosos. Então, é um filão para o profissional. É uma oportunidade de mantermos essa população ativa. Lamentavelmente, a preocupação é governamental, que não existe. Como esse idoso vai viver? Não vai ter mais fila para idoso, porque é uma população muito grande. O consultório dela deve estar sempre com horário preenchido, porque o idoso, através de um momento como esse que nós estamos vivendo, ele vai sentindo que ele tem que procurar um profissional especializado, a geriatra, o cardiologista, ele tem que procurar o profissional e ele vai viver melhor, com certeza. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como ter uma terceira idade ativa. E a partir de agora vamos acompanhar juntos uma reportagem que conta um pouco, da rotina de um casal bem simpático, um casal de idosos. Preste muita atenção. Confira. A população idosa vem crescendo a cada dia no Brasil e no mundo. É preciso repensar os hábitos de hoje, pois eles serão refletidos na sua velhice amanhã. Este casal de idosos simpáticos abriu as portas de casa para nossa equipe e nos contou como está sendo passar por essa fase. É mais assim, comida integral, né? O arroz é integral, às vezes o feijão é verde ou macaça, e pão integral também, uma papinha de aveia que o médico passa sempre assim, e aí vai levando da melhor forma. O casal nos contou sobre os obstáculos que a idade trouxe e as enfermidades que eles enfrentam atualmente. Minha pressão, a circulação e esse problema do joelho que incomoda eu me locomover. Eu sou diabético de alto grau, eu sinto dores no corpo em geral, nos ossos, eu já perdi a visão totalmente por causa da diabetes e eu sinto dores nos músculos, aonde o sangue circula, ela ataca. Tanto a dona Lindalva, de 70 anos, como o seu Gerson, de 75, acreditam que os hábitos de vida que tiveram no passado não ocasionaram as doenças que eles têm hoje. Mas isso não acontece com todos os idosos. Não, sempre me alimentei bem. Hoje é que é diferente, que as comidas é mais integral, sabe? Tá entendendo aí? Modificou mais a alimentação, pela idade e pela enfermidade também, né? A minha enfermidade é hereditária. Vem dos meus pais. Minha avó morreu diabética, minha tia, minha mãe, e agora sou eu. É uma coisa muito, assim, horrível, que nós não podemos se defender. E pior do que tudo é que nos pega de surpresa. Dona Lindalva não pode fazer atividades físicas por causa dos problemas com a artrose no joelho. O problema maior é esse problema, a dificuldade de eu andar, a artrose no joelho, que o médico disse que está no 3º grau, tem de trocar esse joelho, mas eu não quero trocar não, deixa ele mesmo. Já o senhor Gerson, apesar da retinopatia diabética, ele é muito ativo e sempre que pode faz as suas caminhadas. Pela manhã tem um alongamento de 15 minutos, mais ou menos. Depois, quando dá a oportunidade, os meninos aqui, caminhar 1 quilômetro, 500 metros, indo e voltando dá 1000. Ele ainda destaca como funciona a sua dieta. De manhã tem a papinha de aveia, quando abusa a papinha tem uma outra coisa, e nós vamos comendo
uma banana, eu não gosto muito de leite, mas vem um pouquinho de café descafeinado, tal. E nós vamos alimentar assim, de 3 em 3 horas, um lanchezinho, uma bolacha integral. O genro do casal ajuda diretamente na rotina da alimentação do casal. Ele nos fala como funciona. Há um revezamento, né, de filhos. Uma semana fica um filho responsável, uma outra semana fica um outro filho responsável. Na semana que somos eu e Marta Miriam, né, nós colocamos o café da manhã, preparamos o café da manhã, né, uma bolachinha integral, um café com leite, nada muito pesado, né? E daí há uma pessoa que também nos dá um suporte aqui, né? Ela faz o almoço e prepara a janta. E na ceia, né, novamente nós vemos aqui e preparamos para ele, né, uma ceia para que eles possam fazer a ceia e poder dormir, né, não com o estômago vazio. A terceira idade traz consigo as debilidades do corpo. É natural sentir algumas limitações com o passar do tempo. O apoio da família nesse período é importantíssimo. O Rogério acompanha os sogros de perto. Eles tornaram-se dependentes, né, e nós somos o suporte dele, então ficamos responsáveis, né, por trazer uma melhor alimentação para eles, acompanhar, né, o nível de glicose, a pressão. Então, tudo isso somos nós que fazemos aqui, né, para que eles tenham o bem-estar todos os dias. Pois bem, linda a história do Gerson e da Lindalva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas informações e vamos detalhar um pouco mais sobre várias coisas que ouvimos na reportagem, né? A gente vai detalhar para você que está em casa, caso você se identificou, né, com uma das falas nessa reportagem, a gente vai te explicar porque o Gerson, né, ele falou que a doença dele é de fator hereditário, é de cunho genético, ele não teve como evitar a doença, mas ele mantém, né, uma atividade física, ele se mantém ativo. A gente vai falar muito mais também sobre o exemplo da Lindalva, que hoje ela não pode fazer atividade física, mas disse que sempre se preocupou em ter uma alimentação saudável. Hoje redobrou ainda mais, né, os cuidados. Também a gente viu a importância da família estar junto desse casal de idosos. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar com a ajuda dos convidados de hoje, mas agora a gente quer chamar você a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir, que tal responder a nossa enquete do dia? Vamos lançar a partir de agora a nossa pergunta e você vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta. A enquete do dia acaba de ser lançada e você se preocupa em fazer atividades que exercitem a mente e o corpo na terceira idade? Você tem essa preocupação? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível, você pode ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o assunto. Tem outra linha disponível que é o 3424-1977. Você também pode ligar e participar conosco. Você tem acesso à internet? Entra na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Deixa seu depoimento, sua mensagem. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Está com o WhatsApp em mãos? 992094819 é o nosso WhatsApp, 992094819. Mande aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Desse exemplo, né, que a gente acabou de acompanhar na reportagem. O Gerson e Dona Lindalva. Dona Lindalva, com 70 anos, falou que sempre teve a preocupação com a alimentação saudável, agora redobrou ainda mais por conta dos alimentos integrais, né? A facilidade de ter acesso, mas ela tem uma limitação, um problema no joelho, em que ela não pode fazer atividade física. Nesse caso em específico, em casa, se alguém se identificou, como é que deve agir? Eu gostaria de fazer 2 observações. Fique à vontade, Uma, doutora. que às vezes, assim, existe um mito de que todo tipo de fruta é saudável, né? E aí eu sempre busco orientar as famílias, os pacientes, que tudo em excesso não é saudável, né? Eu vi a mesa bastante farta, mas que tinha algumas frutas com índice glicêmico elevado. E aí, às vezes, ela pode não comer
pode comer uma fatia de pão integral, mas comer diversas fatias de melancia, por exemplo, que tem um índice glicêmico alto, abacaxi, uva, então tem que ter esse equilíbrio. E outra coisa, apesar dela estar com a limitação, como eu falei, a atividade física tem diversos objetivos. Um deles é a reabilitação. Então, ainda existe a possibilidade dela fazer uma atividade física específica para a reabilitação, né? Porque não é só de medicações, tanto que o geriatra que a gente mais faz é otimizar e diminuir essa quantidade, esse excesso de medicações que podem prejudicar ainda mais. E retomando também o que você falou sobre a questão hereditária, hoje a gente sabe que existe sim a influência genética, mas que é mínima, frente aos hábitos. Tanto chega a 10% a 15% a influência genética. O resto são os hábitos. Tanto que teve um trabalho bem interessante nos Estados Unidos, que foram feitos com famílias, né, com obesidade. E aí, o interessante é que nesse estudo, os cachorrinhos dessas casas também eram obesos. E então, não é genético, né? Então, é o comportamento familiar, os hábitos, né? Que é o mais importante. E o mais difícil de se trabalhar. E o mais difícil de se trabalhar. Mas por isso que é importante ter esse trabalho informativo, né, como você faz aqui, e deve se estender nas universidades, nas escolas, nas igrejas. Por isso, porque às vezes a pessoa está até bem intencionada, mas termina fazendo errado por uma falta de uma orientação adequada. Não é, professor? Nós conversávamos aqui exatamente, a mesa está bonita, mas os alimentos, as frutas hiperglicêmicas para o diabético não condizem. Falávamos no início a importância da nutrição. A questão, quando ele colocou que não podia fazer nada, era genético. Sim. Ele não é bem disciplinado, ele não foi disciplinado a ponto de chegar à retinopatia diabética. Então, ele deve ter sido sempre descontrolado ou não bem orientado. Prova que ainda hoje ele está com a mesa farta, mas não adequada para ele, diabético, já com retinopatia. E, evidentemente, que tudo isso, a genética existe. Mas você tem como controlar o exercício físico, controla. Uma prevenção com a medicação previne e o exercício físico aciona, porque a glicose é consumida através do esforço muscular. Hoje, não deve um diabético chegar a uma condição dessa, porque os mecanismos, através do geriatra, do endócrino, do profissional da educação física, eles culminam para que haja uma resposta na qualidade de vida e, usando as palavras da doutora Daniela, reabilitativas, porque o exercício ele tem uma função de preservar também e de evitar que as células comecem a envelhecer mais rápido, e sim mais lenta ou quase que estacionam para preservar. Porque o idoso, muito idoso, ele não vai ficar um super-homem, mas ele vai preservar as células que tem, o metabolismo dele vai ser preservado e esse envelhecimento é mais lento até o dia que Deus permita. Então, tudo isso é passível de correção, agora precisa da orientação, chegar ao geriatra, que é, na atualidade, o médico indicado, para que faça todo o encaminhamento de orientação para esse idoso. Quanto à senhora, na questão do joelho, né? Uma do atividade joelho, na água, percebe-se que ela está muito obesa. Percebe-se que ela está muito obesa. A ociosidade é um fator mórbido para o idoso. Então, ela poderia, bem orientada, entrar numa dieta e fazer a hidroginástica, que ela não tem o peso dela corpóreo, vamos supor que ela tem uns 80 quilos ou 70 e poucos quilos, ela vai, através do movimento hídrico, ela consome bastante energia e entra a nutricionista para minimizar mais ainda, para ver quantas calorias ela precisa por dia, e ela vai perder peso e vai ter uma qualidade de vida melhor, com certeza.
E eu gostaria só de complementar, porque fez parte do nosso estudo lá na UPE, né? O meu mestrado foi em atividade física, com a intervenção de exercício físico aeróbio, que é esse que a gente costuma estimular a caminhada, né? Dança. Dança e tal. E o anaeróbio, que é o resistido, que é musculação, mas não necessariamente só através de máquinas. Existem bandas elásticas que a gente faz uso. Lá na universidade tem um grupo de idosos diabéticos que fazem isso aí. E aí, para quem tem artrose, é muito importante fortalecer a musculatura. Então, o exercício de musculação é porque, infelizmente, existe esse tabu, de achar que o paciente não, o idoso, né, a pessoa idosa, não pode fazer musculação e pode sob orientação e, como eu falei, não existe só exercício de musculação, que é o chamado exercício resistido através de máquinas, que às vezes existe, né, eles mesmos, os idosos, às vezes não aderem muito a esse tipo de prática. Mas existem outros tipos de exercícios resistidos que podem ser realizados com bandas elásticas, entre outros, porque o principal para quem tem artrose é fortalecer a musculatura. Toda a musculatura. E junto a isso, como o professor Carolano falou, né, a perda de peso, né, para diminuir essa sobrecarga nesse joelho. Né? Eu começaria com a senhora naquela faixa de idade dentro d'água. Sim. Porque primeiro há uma questão a ser verificada, que é o consumo de oxigênio dela. Ela precisa ver como o vascular dela responde. Ela está obesa e muito tempo sentada, a gente percebe durante a reportagem. Então, a água dinamiza da ponta do dedo até o pescoço, todo o retorno circulatório. Começa a oxigenar melhor. A resistência da água, se ela fizer um esforço para avançar de 30 quilos de força, a água corresponde a uma resistência de 30 quilos de força. Então, começaria... Outra coisa, se ela tem 70, ela vai ficar com 1/3 do peso na água, ela vai ficar mais leve e ela pode se locomover e, evidentemente, orientada, trabalhar de forma adequada a essa articulação dela, até que ela possa depois fazer paralelamente exercícios com resistência elástica. Então, tem solução, sim. Precisa orientação. Agora, eu não podia deixar de falar a parte positiva, né? Eu queria destacar agora, porque com toda certeza a família, né, da Lindalva e do Gesso, essa família, como é muito presente, está prestando atenção em tudo que vocês estão falando, né? Inclusive, no início eu falei que o primeiro preditor de qualidade de vida para o idoso é a independência funcional e a atividade física, e o segundo é o suporte familiar. Tanto que nessa família é presente. É muito presente, e assim, isso é o que nós, como profissionais da área do envelhecimento, preconizamos e estimulamos as famílias a fazer esse rodízio, porque sempre tem um ente mais sobrecarregado, né? E o que não é justo, porque aí esse ente se torna também adoecido. Então, assim, parabenizo por esses filhos, né, fazer esse rodízio, ter esse cuidado. Só precisa de um ajuste, não é de negligência de forma alguma, é mais de uma orientação mais adequada. Tá certo? Louvável a atitude da família, porque os idosos, nas condições que eles estão, que se apresentaram, eles precisam realmente dessa orientação. Eles precisam do apoio, do suporte. Muitas vezes não existe uma orientação técnica científica, mas existe o amor, que é a maior orientação, o carinho, e isso ajuda sobremaneira para que o idoso continue com a vontade de viver, porque diferente disso, a gente vê o quê? Depressão, abandono, vontade de não viver mais, de não fazer nada mais. Muito boa a reportagem que foi feita. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o tema. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e hoje aqui no programa estamos falando sobre terceira idade ativa. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Correio Brasiliense. 8 em cada 10 idosos têm percepção positiva da terceira idade, revelam CNDL e SPC Brasil. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, realizaram uma pesquisa para entender como os idosos encaram a fase da terceira idade. A pesquisa foi realizada em todas as capitais, com pessoas acima dos 60 anos. Segundo o levantamento, em cada 10 entrevistados, 8 veem essa fase da vida de maneira positiva. Apesar de muitos encararem a velhice de forma positiva, a maioria dos idosos, 56% dos entrevistados, afirmaram enxergar algum ponto negativo. A perda da saúde aparece em primeiro lugar, seguida pela falta de oportunidades no mercado de trabalho e o desrespeito. A pesquisa também revelou que, diferente das décadas anteriores, entrar na terceira idade não significa necessariamente sentir-se velho. 75% dos idosos atribuem a essa etapa da vida o acúmulo de sabedoria, orgulho das próprias realizações e sensação de dever cumprido. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por passar para a gente, né, essa notícia da internet, essa perspectiva positiva de futuro, como é que os idosos eles estão enxergando o futuro, e a Tânia destacou vários pontos interessantes que a gente vai falar agora com a ajuda dos convidados de hoje, até porque, né, tem um idoso aqui que é exemplo, um exemplo claro disso, né, doutor Jonas? Queria pedir licença e usar o seu exemplo aqui para incentivar e encorajar, né, os nossos telespectadores, os que ainda não veem, né, a velhice como algo positivo. O que é que o senhor poderia falar em poucas palavras? Eu diria que, como a doutora colocou, a poupança, eu comecei aos 5 anos a prática do exercício físico, pratiquei esporte toda a minha vida, abstênio de álcool, do fumo, de drogas, etc, etc. Na nossa época não existia muito isso, hoje. E o exercício físico constante na minha vida. De 102 quilos que eu estava 4 anos atrás, hoje eu mantenho 84 quilos, alimentação boa, sono bom, não faço uso de medicação nenhuma, então eu sou um cara feliz e pronto, e continuo levando a experiência. 58 anos já de trabalho na minha vida e 44 de profissão e trabalhando. Dentre os medos, né, destacados pelos brasileiros que irão ficar idosos, ou já estão, né, nessa fase boa da vida, doutora Daniela, a gente viu que tem um medo ali em relação à saúde. Seria também ao acesso, né, a uma saúde de qualidade, uma saúde pública de qualidade. Daí também fica a cobrança, né, ao poder público que promova, né, um sistema único de saúde com mais qualidade. O que é que a gente poderia destacar sobre isso? Pois é verdade. Até porque não tem como o governante fechar os olhos para os idosos, já que é uma parcela que só cresce e prevalece na nossa população. Então, de fato, existe uma escassez de políticas públicas voltadas para o idoso, infelizmente, mas estamos aí, enquanto profissionais e enquanto familiares, para buscar, né, até porque todos queremos envelhecer com uma assistência. E como foi dito, são pessoas que contribuíram para a sociedade de forma ativa por tantos anos, e quando eles mais precisam, realmente eles necessitam desse respaldo, né, dos programas de política pública de saúde. Então é uma questão de prioridade, tá certo? Doutor Jonas, quer complementar, professor? Sem sombra de dúvida, o idoso ele se sente às vezes rejeitado pela sociedade porque o acha incapaz. Nós tivemos notícias, 2016, o Ministério do Trabalho teve o maior número de registros em carteira profissionais com idoso nas indústrias. Por que isso? Porque o jovem que está voltado, um pouco desviado do seu futuro, no uso das drogas, na criminalidade, está deixando esse espaço para ser ocupado pelo idoso, mais experiente, mais vivido, já com sua aposentadoria e conhecedor profundo nas suas habilidades para aquele trabalho. Então, o idoso, ele tem um espaço a ocupar muito grande, porque as estatísticas já estão mostrando
o crescimento do idoso até a idade de 70, 80 anos e um crescimento muito maior que supera todos os outros da idade de 70, 80 a 100 anos. Os países asiáticos, o Japão e a China. Então, o idoso tem um espaço, ele precisa se cuidar, se melhorar, porque, lamentavelmente, esse espaço do jovem, dos 18 aos 25, está muito complicado. E até porque, como né, no século passado, a gente tinha uma expectativa de 33 a 34 anos de esperança de vida, né, de expectativa de vida, e hoje é uma média de 76,8, o mais atual. Hoje, inclusive, em Brasília, está sendo discutido e vai ser apresentado à sociedade um novo perfil, estamos aguardando ansiosamente. E aí, ou seja, os idosos, eles se aposentam e têm toda uma vida pela frente, né, com novos, que eles podem refazer, com novos propósitos, novos planos de forma ativa, com outra motivação, com outra experiência, com outra vivência. Daí a importância de ter esse trabalho de prevenção, de saúde, né, de restabelecimento de metas, para que ele consiga viver, porque praticamente você tem a metade de sua vida pela frente ainda, quando você entra nesse processo. E tanto que hoje nós temos a quarta idade. Sim, o que seria a quarta idade, doutora? A quarta idade é um grande desafio, né? Porque hoje não, sempre se buscou a longevidade, né? E aí hoje, de fato, existe a quarta idade, que são os idosos a partir de 75 a 80 anos, que é a parcela que mundialmente é a que mais cresce, né? E ao contrário do que se pensa, não são, em sua maioria, não são idosos frágeis, não. E mesmo os idosos frágeis, nós temos muito o que fazer, o que tratar, o que reabilitar, o que mudar, o que dar esperança de vida para essas pessoas. Então, ou seja, vamos viver com longevidade, mas nesse grande desafio. Porque não adianta viver tanto, mas sem qualidade de vida, sem saúde, de forma incapacitante. Me permita, o desafio não é para a classe médica, não é para os profissionais da saúde. O desafio será para os governos, que têm que propiciar ambientes adequados, avenidas adequadas, enfim, a condição de vida para o idoso que vai atingir uma quarta idade. É preciso ter uma estrutura para isso, porque pela medicina, pela saúde, o idoso avança cada vez mais e muito bem, obrigado. É preciso também repensar o comportamento da sociedade, né, professor? Porque um dos medos que foram destacados pela notícia da internet falava de falta de respeito à pessoa idosa. Isso não cabe só ao governo. Nós, como sociedade, precisamos repensar isso também. Porque isso atrapalha. Eu posso dar um exemplo prático, assim, que, ao meu ver, é um grande passo para diminuir esse desrespeito, que né, como em quase tudo, né, professor, a educação. Então, não só na universidade, né, no caso que eu trabalho com jovens, mas a gente já trabalha isso, mas desde criança, né? Tanto que há projetos de inserir temas de gerontologia, de envelhecimento na escola, para que exista até porque, se nós formos nas saídas da maioria das escolas, a gente vai ver que o avô, a avó são bastante presentes nesse processo. Então, na ausência dos pais. Na ausência dos pais, que estão, enfim, termina. E aí, porque eles são tão presentes, mas ao mesmo tempo eles não são estimulados e incluídos nesse processo educacional. Eu acho que isso é algo a se pensar também. Com toda certeza. Existe um problema nessa colocação de doutora Daniela, muito pertinente, e a gente há de convir que hoje nós estamos no mundo e no século do ter. Filho é uma consequência que são lançadas para os avós. Daí a presença sempre dos avós nas escolas, sempre os avós na recreação, sempre os avós no encontro da escola. Porque a família acabou. A família não temos mais.
os provedores é o pai e a mãe para o ter, e os filhos ficam à mercê da própria sorte, com a avó ou com a babá, e isso tem uma interferência muito grande no comportamento da criança, do adolescente e até mesmo do adulto, que não tiveram as informações ou a formação que nós obtivemos diretamente dos nossos pais. Quantas jovens hoje, quantas crianças hoje sentam à mesa com os pais para conversar? Quantos tablets, quantos celulares estão em volta da família, mas não há o diálogo. Então, isso é uma consequência hoje que nós estamos sofrendo pelo avanço da tecnologia. No entanto, se respeita a tecnologia, ela traz grandes benefícios, mas ela traz malefícios muito grandes, como a destruição de uma família. Mas aí, permita-me só discordar um pouquinho do senhor, professor. Quando o senhor fala que... O debate é bom assim. Quando o senhor fala que a família acabou, eu não concordo, porque tem algumas exceções às regras. A gente vê que é mais comum, é muito forte, né, usar esse termo. Vou discordar em relação a este ponto. Eu posso dar... Fica à vontade. Tudo tem as exceções, né? Na minha opinião também, eu acredito que... felizmente eu observo que existe sim, né, não tem como fechar os olhos, né, por uma sociedade individualista, capitalista, enfim, não vem ao caso nós trazermos, discutirmos, aprofundar isso agora, mas com relação a uma família que os pais valorizam e que aqueles netos que convivem com os avós estão aprendendo toda aquela sabedoria e ensinamento, então eu tiro como exemplo que eu vejo no dia a dia nos consultórios que esses conflitos intergeracionais, porque hoje em dia muitos avós moram no mesmo ambiente de adolescentes, de crianças, e esse convívio, se for de uma forma estreitada, respeitosa, né? Então, tem como nós proporcionarmos uma valorização desse jovem para com a população idosa, já que eles se espelham nos seus avós. Isso eu tiro por mim, porque meus maiores ídolos foram os meus avós. Então, a minha especialidade foi escolhida por eles, por eles que eu digo assim, pensando em não eles que pediram, mas como uma forma de gratidão a eles, e para que eu possa cuidar tanto deles não mais, mas dos meus familiares e de outros avós, né? Então, foi com relação a isso que eu ia... Depois, enfim, eu me perdi a segunda parte que Mas o fato é este. A maioria hoje, a família não comunga mais. São poucos. E, normalmente, essa junção, essa união e essa modificação de comportamento da maioria dos jovens hoje deve ser exatamente aos avós, que ainda mantêm uma disciplina, um respeito, uma hierarquia. Desculpe, é só porque eu me lembrei, né, o outro ponto que o professor falou da tecnologia, que nós poderemos usar a favor. Eu tenho filhos adolescentes que ficam com minha mãe, que são com a avó, então eles ensinam, eles têm essa troca com ela. Então a gente pode utilizar a tecnologia de uma forma positiva também. Com toda certeza. Mas, lógico, né? São muitas informações. Tem muito idoso aí bom no celular, no computador, viu? É verdade. Mas exatamente o que a doutora Daniele coloca. São aqueles netos que estão muito ligados aos avós, que não os deixa ficar no tempo atrás, avança com eles, partilha. Mas não são todos. Vamos falar mais agora sobre a importância da prática de atividade física, porque essa prática, né, de atividades físicas é um dos fatores mais importantes para promover o envelhecimento saudável, né? E esse é um hábito que deve ser mantido ao longo de toda a vida, inclusive na própria terceira idade. Para os idosos, os exercícios de fortalecimento muscular são benéficos, porque reduzem significativamente o risco de queda, por exemplo. Porque as quedas nessa fase da vida, elas podem trazer complicações sérias, né? O que mais preocupam vocês, profissionais da área de saúde, a queda na pessoa idosa? Muito. A queda é traumática em todos os aspectos, na questão emocional, para a família, para os amigos, para as pessoas que convivam com aquele idoso vítima da queda.
E um dos fatores para a queda é a questão visual. Às vezes a acuidade visual está diminuída. É a questão muscular, a falta de força. Quando se diz que idoso não pode fazer força, pode sim, deve. Porque a musculatura, a dinâmica muscular, ela se articula e se produz a força através do movimento e da ação muscular. E assim como também o consumo da glicose, de acordo com o que a gente viu aí. Então, é necessário que o idoso tenha um trabalho de força, os elásticos já foram falados aqui, as bandas elásticas, para que o idoso adquira força muscular, percepção, trabalho de equilíbrio, coordenação. Isso é fundamental. Tem uns exercícios que a gente queria mostrar, né? A gente vai comentando, professor, exercícios que podem ser realizados na terceira idade que são benéficos. As caminhadas, como a gente bem falou, é preciso ir ao médico primeiro e fazer um check-up, né, geral, para começar a fazer caminhadas. Tem também hidroginástica. A caminhada, comento cada um desses? Fique à vontade. A caminhada, eu vou deixar para minha amiga também. A caminhada, ela não é... Ela é benéfica, sim, mas é preciso verificar a questão articular do idoso, a questão de osteoporose no idoso, a questão muscular, ou seja, a descompensação, a assimetria muscular no membro inferior, para que as caminhadas não possam produzir um efeito contrário, machucando a articulação, ligamentos. Que porque é de impacto, né? É impacto, por menor que seja, e muitas vezes o idoso caminha já chapado, ele não articula mais, como eu diria, a articulação do pé, para não usar a terminologia correta porque é confusa. Ele não articula bem, então ele anda arrastando, chapado. E a musculatura dele não se beneficia, ele começa a fazer êxtase venosa porque ele não trabalha bem. Embora a caminhada é um excelente mecanismo para o idoso ativar o seu coração, o seu segundo coração, que são os músculos inferiores, que ajuda o retorno venoso. É bem interessante, eu costumo dizer para os alunos, né, e para os pacientes, coração, que a nossa primeira bomba é o coração e a segunda é a panturrilha, a batata da perna, pela circulação. E a caminhada, eu não sei a opinião do professor, mas eu vi alguns estudos que lógico, caminhar, sair da inércia já é um grande benefício, mas que o horário, o ideal seria no final da tarde, né? Final da tarde ou no início da manhã, cedo, mas idoso acorda de 5 horas da manhã. Hidroginástica, sim, o próximo para mim, é a base, é o alicerce para que o idoso possa fazer outras atividades. Porque, como eu tinha falado antes aqui, na hidroginástica, a água reduz o peso do idoso. Quando ele caminha e sente incômodo nas articulações, dores musculares, coisa desse tipo, a água, isso não aparece, porque há uma massagem por conta do próprio líquido e há uma pressão chamada pressão hidrostática que facilita sobremaneira o retorno da circulação, principalmente para regiões altas, coração e o cérebro. A hidroginástica seria o pontapé inicial para qualquer situação. E depois a caminhada. E até para a questão da saúde mental, né? Da socialização. Da socialização. Só tendo cuidado, porque para não se tornar só uma atividade recreativa, né? Que alguns, isso aí né? Depende do profissional que aplica. Que eu ia falar. Cobrar hora de trabalho é hora de trabalho, hora de socialização. Inclusive, eu tive já a oportunidade de trabalhar muito isso. Porque o senhor sabe, né, que acontece, né? Adoram depois da aula um bolinho, um cafezinho, um lanchinho. Faz parte da socialização, mas sem a gula, né? É verdade. Quer falar, o andar de bicicleta. O andar de bicicleta requer do idoso uma melhor concentração, uma visão melhor, porque como ele está em cima de um implemento, ele tanto pode machucar alguém, como ele pode se machucar. Mas é um excelente exercício numa outra fase. Não aquele idoso que está sem fazer nada, que está iniciando, mas um idoso já trabalhado, já treinado, a bicicleta
A quilometragem ajuda sobremaneira, principalmente na questão circulatória. Eu gostaria só de dar uma observação com andar de bicicleta, que seria mais para um grupo mais seleto, que realmente já está bem condicionado, até porque também eu vi dados do SAMU que aumentou muito o índice de acidentes de bicicleta. O idoso tem um problemazinho que acomete-o de forma repentina, que é a questão do ouvido, a labirintite. Né? Num trânsito como o nosso, que se respeita, né, para não dizer o contrário, se ele entra, ele faz um momento desse, ele perde totalmente o controle, ele vai cair da bicicleta, ele vai atropelar alguém ou ser atropelado. Esse é o grande risco. Talvez locais adequados, como parques, como é o Parque da Jaqueira e outros, onde ele possa ter mais estabilidade e segurança. Já na rua, só mais aqueles atletas, né, que já foram... o pessoal que já tem vivência. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque agora a gente vai falar sobre expectativa. Faltam 20 dias para a grande celebração do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E até o dia 19 deste mês, você acompanha no Jornal Estado uma série de reportagens especiais sobre a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. São relatos emocionantes sobre o início da igreja, sua expansão aqui no estado de Pernambuco e também em outros países, além dos trabalhos sociais desenvolvidos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Na reportagem de hoje você vai conhecer como era a vida dos primeiros missionários que deram início à igreja aqui em Pernambuco. Acompanhe agora um trecho. Falava que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Era o que ele dizia em todos os cultos. Está muito emocionante e você não pode perder. É hoje às 6 horas da noite no Jornal Estado, aqui na sua Rede Brasil de Comunicação. A gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e com uma novidade exclusiva da editora Bereia. Em outubro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco ela completa 100 anos de fundação. E para você comemorar este marco, a editora Bereia lançou a Bíblia Comemorativa Edição do Centenário. Ela vem com um encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no estado de Pernambuco. Ela vem também com a harpa cristã inclusa. A Bíblia ela está disponível nos modelos Slim e Luxo, nas cores azul, preto, marrom, púrpura e rosa. Escrita na tradicional versão de Almeida, revista e corrigida, a Bíblia Comemorativa do Centenário ela pode ser encontrada no estande da Bereia Bookstore ou pela central de vendas. Pega aí o papel e a caneta, anote o número, é o 81DDD 3423-5317, 3423-5317. É um presente mais do que especial para você guardar com muito carinho. Garanta a sua editora Bereia, palavras que marcam. E a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora, tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir aqui as oportunidades para este início de semana. 5 vagas para auxiliar de limpeza, 5 oportunidades, exigência que você tem ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 965 é o salário. São 5 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir mais vagas de emprego, vamos conferir juntos, agora tem 10 vagas para auxiliar de linha de produção. 10 oportunidades para preencher uma dessas vagas, exigência de ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.117 é o salário, 10 vagas para auxiliar de linha de produção.
Mais oportunidades, vamos conferir. 3 vagas para costureira em geral, 3 oportunidades. Fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.012. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E a gente segue agora com o nosso programa para responder a sua dúvida. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou uma pergunta, um depoimento, vamos ler ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Mande ainda a sua dúvida que vamos repassar a partir de agora para os nossos convidados. Vamos ver aqui de quem é a primeira participação. Vamos ver, a pergunta é do Marcos, que mora em Nova Descoberta. Ele diz o seguinte, tem 49 anos e desde já, né, ele tem essa preocupação em pensar no futuro, pensar no amanhã. Ele fala que costuma usar produtos naturais como aveia, gergelim, biomassa de banana verde, castanhas, açúcar demerara, sal do Himalaia, e também faz atividades físicas. Ele diz que faz uma vitamina, né, e é uma delícia essa vitamina e também dá para a mamãe dele, né, o Marcos, que mora em Nova Descoberta. Interessante essa preocupação do Marcos, né? Despreocupar com ele, com a saúde, de fazer atividade física e pensar na mãe. Na mãe dele. Tá fazendo muito certo. bem. Tá certíssimo. Pensar no próximo também. Claro. E quem já contribuiu muito para ele, né? No caso, a mamãe do Marcos. Com certeza. É verdade. Ele Com fez questão de certeza. pontuar isso, essa preocupação. Com certeza. Vamos seguir para a próxima pergunta. Agora tem uma pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 76 anos, faz hidroginástica 3 vezes por semana. Não é diabética nem hipertensa. Tem 1,49 m de altura, 73 quilos. Tem uma dieta saudável, mas não consegue perder peso, professor. Parou de caminhar por conta de uma dor ali no joelho, mas vai voltar a caminhar em breve sim. 76 anos, 1,49 m, 73 quilos e essa dificuldade. Procurar um geriatra. Endócrino. Procurar um endócrino. Procurar o geriatra para fazer uma avaliação geral, exame geral, verificar a articulação com o ortopedista, continuar na hidroginástica e suspender a caminhada por enquanto, já que está havendo... E provavelmente essa piora foi pelo sobrepeso, né? Que ela aumentou sobrepeso, o peso, 49, aí sobrecarregou a articulação, 49 né? com 73 quilos é muito peso. É muito peso. Ela tem que perder peso. Uma queixa muito comum, doutora, que você chega ao consultório das pessoas que estão tendo essa dificuldade de perder peso, mesmo seguindo a dieta ali regrada e praticando um pouco de atividade física? Na verdade, a princípio, no início da conversa sim, mas ao longo da conversa a gente vai vendo que a dieta não está tão regrada, né? Então é só uma questão de alguns ajustes, de orientação, tá certo? Com toda certeza vai cumprir ali e chegar ao objetivo, né? É um detalhe que tem que ser. O aluno que se propõe, o idoso que se propõe a perda de peso, a ter qualidade, ele tem que se submeter ao rigor de todo um programa. Se ele não submete, facilita aqui, facilita ali, ele não consegue perder peso. E eu aproveito até para também como um momento de informação que, na verdade, não precisa nem grandes restrições, principalmente com o idoso. Exato. A gente não pode fazer grandes restrições. Por exemplo, não pode, mesmo o idoso hipertenso, a gente não pode tirar o sal totalmente, porque a hiponatremia, que é a baixa do sódio, pode trazer complicações, até convulsões, enfim. Então, mais uma educação alimentar equilibrada vai trazer ótimos resultados, né? Então, não precisa nem ser radical. E contraindico para todos os idosos esses programas de produtos, né, que por questão de ética eu não vou, shakes e algumas pílulas, algumas coisas, até para você ter uma ideia, algo que as pessoas acham que todo chá
Até eu escuto, se bem não faz, mal faz e muitas vezes sim. Vou dar um exemplo, chá verde, hibisco, tem muitos pacientes evoluindo com insuficiência hepática, ou seja, problemas do fígado, né? Ou problemas renais. Então, não são inócuos, não, realmente. Então, precisa realmente uma orientação adequada. Orientação adequada que pede aqui, né, a telespectadora que não quis se identificar, mas queria que vocês falassem sobre o Pilates para o idoso. O que é que vocês poderiam falar do Pilates? Excepcional. Na minha opinião, maravilhoso, porque trabalha... Nós temos assimetrias corpóreas, maus hábitos na postura de sentar, de andar, de escrever, de estudar. E o Pilates, além de trabalhar a musculatura, devolver um bom tônus muscular, ele faz um trabalho muito... De equilíbrio, coordenação motora. Corretivo, né? Para mim, eu costumo indicar bastante para os pacientes. Ok. Vamos agora à dúvida do Walter. Walter Barbosa, que mora em Pau Amarelo, Paulista, tem 70 anos. Ele fala que sente dormência nas pernas e nas mãos. Fazer caminhada resolve esse problema? Será? Ele precisa primeiro fazer uma investigação clínica, verificar se ele não tem algum bloqueio, se ele não tem uma compressão discal, alguma coisa que ele precisa identificar primeiro a causa, né, do problema. Porque geralmente isso acontece com síndromes neuropáticas. Então, não sei se ele é diabético, se ele tem algum problema que haja compressão nervosa. Então, o principal é descobrir a causa para poder traçar um plano terapêutico adequado. Próxima dúvida. E busca o geriatra. Geriatra. Sempre. O geriatra. Vamos à próxima dúvida. Maria da Silva, do Vasco da Gama, tem 59 anos e ela pergunta o seguinte: a vasculite, ela provoca alteração na retina? Será que a vasculite provoca alteração na retina? Olhe, na verdade, nós temos... a vasculite é uma doença autoimune, não sei se é disso, porque às vezes os pacientes acham que inflamação dos vasos é uma vasculite. Então, eu não sei qual o entendimento que ela tem, qual o tipo de doença que ela ou algum ente familiar que ela está na dúvida, questionando, porque existem diversos tipos de vasculite. Então, assim, para dar uma resposta, né, mais precisa, eu precisaria realmente ter uma informação, tá? Ok, vamos à próxima pergunta. Tem outra participação aqui através do nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte. Na verdade, ela disse que fez cirurgia de varizes e usa meias elásticas. Posso caminhar com essas meias? É a dúvida da Célia, né? A Célia se identificou agora. A Célia, que mora no Alto dos Coqueiros. Pode-se fazer caminhada usando meia elástica? Bato na mesma tecla. Ela deveria começar a fazer um trabalho na hidro, porque... a pressão hidrostática ajuda muito no retorno venoso, muito na vasodilatação dos vasos, dos microvasos. E depois que ela se sentir segura, ela deve procurar o angiologista que a acompanha para ver se ela poderá partir para um trabalho de mais impacto. Ok, a gente fez uma pergunta aqui no começo do nosso programa, a nossa enquete. E a gente vai conferir como é que ficou o resultado da enquete, né? Você que está em casa, que ligou e que participou aqui do nosso programa. Olha só, a pergunta de hoje foi a seguinte: você se preocupa em fazer atividades que exercitem a mente, né, e o corpo na terceira idade? Das pessoas que ligaram, sim, 39% responderam que sim, que tem essa preocupação. 61% responderam que não. Espero que ainda não, né? Porque diante de tanta informação, vão começar a repensar essas atividades, né? Precisam sim fazer as atividades que promovam ali o bem-estar físico e mental também. É verdade. Surpreendeu o resultado da enquete, doutora? 39% tem a preocupação e 61% não tem essa preocupação? Surpreendeu, porque assim, o que eu escuto é que às vezes tem dificuldade de acesso, mas não tem essa percepção da importância, né? Então foi muito bom, né? Nós essa manhã de hoje para esclarecer, porque a atividade física vai muito além da funcionalidade, que é essencial, mas a questão motriz não é só a questão não é só questão motora, né? Mas também hoje nós vemos que existem trabalhos preventivos contra diversos tipos de demência, como Alzheimer, através do exercício físico.
e também com o quanto melhora os estados depressivos com atividade física e, consequentemente, melhora a socialização, casamentos. Eu já tive pacientes que se reencontraram depois, né, de um processo depressivo e foram fazer atividades físicas juntos e... Né? Fora os que se conhecem, né? O exercício físico também é amor. É amor. Agora, o que há melhora uma também, surpresa. Né? Eu vi uma estatística há pouco, onde mostra que o Brasil, nós temos um índice baixíssimo em relação ao idoso na prática da atividade física. Ainda é muito pouco. Talvez essa enquete tenha mostrado alguma coisa em relação a 39%, em relação ao total. Ainda é pouco. Ok. A gente segue agora para a reta final do programa, é o momento de agradecer bastante aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Do professor Jonas Coriolano, ele que é professor de Educação Física, também conselheiro do CREF 12, que é o Conselho Regional de Educação Física aqui em Pernambuco, e presidente da Comissão de Saúde do CREF 12. Do CREF 12. Professor da área de Medicina, né, na Faculdade de Boa Viagem. Na Faculdade de Medicina, na área de saúde, de uma forma geral. Na área de saúde. Professor, muito obrigado. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Agradecer sempre a confiança no profissional que aqui está e uma alegria revê-los. Sempre que puder, estaremos aqui para levar um pouco do que a gente sabe para os que ainda não sabem. Muito obrigado, professor. Também queria agradecer a doutora Daniele Marinho, ela que é geriatra, professora da Universidade de Pernambuco e mestre em Ciência da Saúde. Muito obrigado, doutora. Considerações finais, fique à vontade. Olha, eu só tenho a agradecer. Foi amanhã ímpar, né? Principalmente num dia tão especial que é o Dia Internacional do Idoso. E junto com um colega tão experiente, obrigado. Né, e com acolhimento de toda a equipe técnica daqui, e fico à disposição para sempre que for preciso, e principalmente na minha função, né, de médica, geriatra, de neta, de filha, né, e de professora. Eu acho que o caminho é esse, da informação, da educação, para que a gente mude esse esses paradigmas de saúde que venham a melhorar a funcionalidade e viver, como o professor falou, com mais amor, com mais felicidade, com longevidade sim, mas não adianta envelhecer, se tornar um idoso longevo sem qualidade de vida. Então é nisso que nós que trabalhamos nessa área buscamos, qualidade de vida em toda a situação, e só tenho a agradecer e fico à disposição para quando necessitarem de discussão de outros temas, viu? Muito obrigado pelo acolhimento. Voltem mais vezes aqui ao nosso estúdio. A você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça, a semana só está começando, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!